Já estou com a Bíblia aqui, né, sobre as minhas pernas. E vamos para a palavra do Senhor, então? A Bíblia está aberta em Lamentações, no capítulo 5. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, né? A Bíblia fala aqui, então, o Jeremias ele faz uma descrição aqui em Lamentações a respeito do povo de Israel. Era uma época que o povo estava sendo levado cativo, né, tanto para a Babilônia quanto para a Síria, era o reino do norte e o reino do sul. E a Bíblia fala o seguinte no versículo 2, Jeremias 5:2, a Bíblia diz o seguinte, ó: a nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pais. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Então, o Jeremias ele faz essa descrição, é como se o povo estivesse falando isso, né, que as mães estavam como viúvas, né, porque os pais estavam para a guerra, o povo estava numa época de guerra, eles estavam órfãos de pais, isso era a nação toda, estava numa situação tão grande que aquilo que eles tinham de sustento dentro da nação mesmo, eles tinham que comprar, ou seja, a pessoa era proprietária daquilo, mas o inimigo estava, né? O exército inimigo estava oprimindo de tal forma que eles tinham que comprar até mesmo aquilo que eles produziam. Então era um domínio do inimigo muito grande. E a Bíblia diz então no versículo 7, o povo deixa claro que estava difícil viver, né, financeiramente, a família estava desestruturada. E o povo fala assim no versículo 7, aos egípcios estendemos as nossas mãos e aos assírios, né, buscamos nos fartarem de pão. Então, eles descrevem uma situação caótica e eles também deixam claro a quem eles estavam recorrendo no meio de toda essa situação. Eles estavam recorrendo ao Egito, que se você conhece um pouquinho de Bíblia, o Egito era um lugar de escravidão, o Egito era um lugar ali, né, onde o povo de Deus ele esteve uma vez com direção de Deus, mas depois disso simbolizava ali realmente um lugar de perturbação, né? Então, o povo estava nessa situação e eles estavam procurando socorro onde não era para procurar. Eles estavam procurando se fartar de pão num lugar onde eles iam ter, vamos dizer assim, um pão daquele dia, mas eles iam ser escravos dos assírios. Então, entenda uma coisa, nós aprendemos bem aqui uma lição muito básica da palavra de Deus. Né? Quando nós estamos em aperto, quando nós estamos, né, sendo afligidas, quando nós estamos no meio de uma situação caótica, seja no casamento, seja com o filho, seja na vida espiritual, né? Você está passando por uma situação que você está enfrentando uma frieza espiritual, você não consegue orar, né? Você está enfrentando aquela indisposição, você não tem vontade de ir para a igreja. Então, quando isso acontece, a gente não deve se aproximar mais daquilo que vai nos afastar do Senhor. Né? Você não deve, já está passando por uma situação de frieza espiritual, aí você vai alimentar ainda a sua carne, aí você vai se aproximar ainda mais daquilo que te afasta de Deus, vai ficar ouvindo música que não é para ouvir, assistindo aquilo que não é para assistir. A Bíblia diz que a gente não coloca coisas mais, o Davi falou, não colocarei coisas mais diante dos meus olhos. Então aí você vai assistir coisa que não é para assistir, vai se colocar em lugares que não é para colocar, vai piorar a situação. Você está entendendo o que o povo fez? O povo foi aqui muito falta de inteligência. Aquele povo não teve inteligência. O que eles fizeram? Eles se comportaram de uma forma que não é para eu e você, para nós nos comportarmos. E você que está aí acompanhando essa programação, você está aqui, você é inteligente. Né? Eu sempre falo para o povo lá da igreja onde eu pastoreio, nós somos inteligentes, porque nós temos a palavra de Deus. Ela é a nossa direção de sabedoria, de entendimento. Então, se você está passando por uma situação difícil, não é para você procurar ajuda aonde você sabe que vai, vamos dizer assim, vai ser uma ajuda passageira. A ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, ele é presente na hora da angústia. O socorro do Senhor, ele resolve, né? Ele traz solução, não para um dia, não para uma semana ou um mês, mas a solução que vem da parte do Senhor, ela é, né, ela é perene, ela é perpétua, né? Que é perene, ela continua acontecendo todos os dias, mas a gente precisa
procurar, buscar socorro na palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui com o povo que estava numa aflição, estava numa dificuldade e estava tentando, né, na verdade estava procurando socorro no lugar errado. Que você não seja essa pessoa. Você que está assistindo essa programação, em frente à frieza espiritual, se você, né, você está aí, você está falando, né, não tenho mais vontade de ir para a igreja, irmão, deixa eu falar para você, vontade dá e passa, né? A gente às vezes tem vontade de comer doce, às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem vontade de salgado, não tem, né? E o que a gente faz? A vontade dá e passa, né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente não vive de acordo com as nossas vontades, nós vivemos pela fé. E a fé não é aquilo que eu sinto, a fé não é aquilo, né, que eu estou entregue aos meus afetos, eu estou muito afetada, né, eu estou desanimada, estou angustiada. O que eu faço? Eu me levanto e eu vou. Na verdade, o desânimo, a frieza espiritual já é sintoma de uma doença espiritual, já é sintoma de que você não está bem com Deus e o que o diabo está querendo te afundar mais ainda. Então presta atenção, não faça como o povo aqui de Israel que estava no meio da tribulação e ao invés de buscar ao Senhor, foi buscar a ajuda dos egípcios e dos assírios. Você é inteligente, volto a dizer. Busque solução, busque socorro na palavra de Deus. Você está desanimado, vai para a igreja. Quando a gente percebe algum sintoma estranho no nosso corpo, e o que a gente faz? A gente vai procurar ajuda médica, né? Vai procurar ali realmente fazer alguma coisa para aquilo ser solucionado. Então procure solução para isso no nome de Jesus, seja o mal no seu casamento, na vida do seu familiar, seja lá o que você esteja enfrentando hoje, que você se levante e procure socorro no lugar certo, no nome de Jesus.